Olá, Tito e professor Leandro Quadros. Curto demais o programa, sou da Assembleia de Deus em Manaus e a minha dúvida é sobre a transfiguração. Mateus 17, de 1 a 5 e também Lucas 9, de 28 a 34 e ainda Marcos de 2 a 8, 9 de 2 a 8, como que Pedro sabia que eram Moisés e Elias que estavam ali com Jesus naquele momento, sendo que Pedro nunca os havia conhecido antes? E por que somente Pedro relatou o acontecimento, sendo que Tiago e João estavam lá e não relataram o ocorrido em suas cartas? Professor, essa questão é uma questão interessante. A gente começa a estudar a Bíblia, começa a investigar, se depara com um texto desse, afinal de contas, Pedro jamais conheceu Moisés e Elias, eles eram antepassados dele há muitos, sei lá quantos, centenas de anos. Como é que ele identificou ali Moisés e Elias, meu amigo? Nós vamos perceber aqui que essa identificação foi possível pelo diálogo que eles estavam mantendo, porque como eles identificaram o assunto do diálogo, é bastante óbvio que ao identificarem o assunto do diálogo, na comunicação entre Jesus, Moisés e Elias, ele percebeu com quem Jesus estava falando, porque Cristo deve ter falado o nome deles. Então vamos ver aqui o diálogo, vamos ver o tema do diálogo e nós vamos ver que era perfeitamente possível, sim, que durante o diálogo de Cristo com os dois profetas, ele falasse o nome deles para Pedro, né? Então vamos ler aqui primeiramente Mateus capítulo 17, primeiramente o verso 2, diz assim, ó, e foi transfigurado diante deles. Cristo assumiu a sua forma gloriosa, né? O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui está um detalhe importante. Se aquelas duas figuras celestiais aparecessem a Jesus sem falar nada, aí poderíamos realmente ter a dúvida, mas como que ele soube então? Só que eles não ficaram calados na presença de Jesus, eles falavam com Jesus. E quando você fala com alguém, às vezes você fala assim, oh, e aí fulano, e aí Beltrano, você pronuncia o nome da pessoa a quem você ama, né? E interessante que em Lucas 9, nós percebemos que tinha inclusive assunto para eles conversarem e para dar tempo de eles se identificarem na visão. Na verdade, não era uma visão simplesmente simbólica, era algo real mesmo, né? Você vê aqui em Lucas 9, 31, qual é o tema da conversa. Vamos ler a partir do verso 30. E eis que dois varões falavam com ele. Veja, era um evento literal mesmo, né? Quem diz que é uma visão simbólica, ele está muito por fora do assunto. Dois varões falando com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então é bem interessante que Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus, falando sobre a morte de Cristo na cruz. Então eles estavam possivelmente falando do assunto, incentivando Cristo a seguir adiante. E é óbvio que num diálogo, tendo assunto, teve tempo suficiente para Pedro ouvir, não é, que quem estava com Jesus eram Moisés e Elias. Além do mais, digamos que ele não tivesse ouvido o nome de Moisés e Elias. O Espírito Santo o inspirou para escrever a Bíblia, o Espírito Santo não ia deixar de dar essa informação para ele. Mas ele ouviu sim, né? Outro detalhe, por que Tiago e João não registraram o evento? Porque, para eles, o Espírito Santo não inspirou a mente deles para registrar isso. A inspiração, ela atua na mente do profeta respeitando a visão de mundo dele. Então, no texto bíblico, Pedro faz uma alusão ao assunto na sua carta, os outros não fizeram, simplesmente porque não foi, de repente, aquilo que mais chamou a atenção deles para escrever em suas cartas. Uma outra coisa que nós podemos aprender deste relato, e aí eu finalizo a resposta, é o seguinte. Esse relato da transfiguração, onde aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus, sobre a morte de Cristo na cruz, nos prova, amigo telespectador, amigo ouvinte e internauta, que não existe vida fora do corpo. Isso aqui é muito importante. O relato da transfiguração ele é tão claro que tem feito com que várias pessoas neguem até mesmo a literalidade
da transfiguração para tentarem defender a doutrina da imortalidade da alma, que é indefensável à luz da Bíblia. Quando você vê aqui Moisés e Elias falando, você vê que Moisés aparece, como escreveu a escritora cristã Ellen White, como um representante dos que serão ressuscitados por ocasião da volta de Cristo. E Elias como representante dos que irão vivos para o céu. Como esses dois indivíduos aparecem aqui, Elias foi levado vivo para o céu, ele não morreu. E Moisés morreu, mas de acordo com Judas 1,9 foi ressuscitado, ou seja, só é possível ter vida, ter consciência no corpo. Isso aqui prova que ninguém vai para o céu ou para um estado intermediário com um espírito desencarnado. Quem estiver no céu estará lá em corpo e, em geral, na segunda vinda de Cristo. Outras pessoas, Cristo antecipou, não é, a ida delas para o céu, como no caso Moisés, Elias e Enoque. Okay? Então leia o relato da transfiguração como algo literal, não como uma visão simbólica, e raciocine, amigo telespectador, que esses dois grandes personagens puderam estar no céu porque estavam com o corpo. Elias foi vivo e Moisés foi ressuscitado. E por isso, a doutrina da consciência da alma fora do corpo, ela é de origem grega, pagã, ela não é de origem bíblica. Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Na Mira da Verdade, inscreva-se no canal, vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Na Mira da Verdade, tá bom? Um grande abraço.